Olá, meu amigo vendedor, gestor de venda, empresário, tudo bem? Adson Silveira aqui mais uma vez gravando para vocês e trazendo mais um tema voltado para vendas, que é a intenção do nosso canal, que é falar sobre abordagem de vendas. E o título do nosso vídeo hoje é como fazer para ter sucesso na abordagem de vendas, né? A gente sabe que uma das piores maneiras de começar a venda é começar de forma errada. E muitas vezes a abordagem que nós fazemos errada com o cliente, nós lá na frente acabamos de perder uma venda ou não chegamos nem a ter mesmo o fechamento. Por isso que é importante que a gente comece a venda, que é a abordagem, tá? Não é que é o principal, mas que é a abordagem, que também não deixa de ser um dos itens principais assim do processo da venda, é a abordagem. Então, para isso, a gente precisa fazer abordagens corretas para ter sucesso na nossa venda e sucesso inicial na abordagem. E um dos motivos que levam o vendedor não ter sucesso ou a ter sucesso na abordagem é não subestimar o cliente. Uma boa parte dos vendedores hoje, quando o cliente vai visitar um cliente, que ele vê a questão de aparência, que ele vê a questão muitas vezes da forma do cliente falar e muitas vezes por perceber algumas coisas desse tipo, acaba subestimando o cliente e às vezes perdendo um potencial cliente que iria comprar, na verdade, na sua mão, ou comprar o seu serviço, comprar o seu produto, né? E muitas vezes, por a gente subestimar o nosso cliente, a gente acaba perdendo uma venda logo no início da venda, que é a abordagem, né? Muitas vezes, porque a gente subestima os clientes, mais uma vez eu falo, porque às vezes está vestido diferente quando entra no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes pelo linguajar do cliente, né? E às vezes por subestimar o cliente a gente acaba falando coisas que como se fosse assim para deixar a gente no nível mais elevado e o cliente no nível mais baixo, né? E aí a gente subestima esse cliente e acaba perdendo a nossa venda. Lembrando que o nosso cliente, ele é o centro das atenções, o nosso cliente, ele é o astro principal. Então, de forma alguma, quando a gente vai visitar um cliente ou quando a gente recebe um cliente no nosso ambiente de trabalho, na nossa loja, a gente tem que subestimar ele. A gente tem que dar o máximo de atenção possível, tá? E tentar atender ele da melhor maneira possível, para que a gente tenha sucesso na nossa venda. Um dos motivos também que muitas vezes faz que a gente não tenha sucesso é a questão de cuidar da nossa aparência. A aparência como loja e a aparência como vendedor. E quando a gente fala de aparência, não é só aparência física não, tá? Não é só a aparência que muitas vezes a gente deixa transparecer na questão das nossas lojas, como ela está arrumada, como ela não está. Isso é importante sim, né? Nós como os vendedores, que nós somos cartão de visita, nós somos cartões de visita para o nosso cliente, nós temos que estar bem aparente, sempre barba feita. Isso são coisas de prática, isso é o feijãozinho com arroz, gente. E se você não está fazendo nem o feijãozinho com arroz, imagine as outras coisas, né? Isso é importante a gente entender, que a aparência, ela vende. E quando a aparência é bem cuidada, ela vende muito mais. E a gente diz aparência de loja, a gente diz aparência de vendedor, a gente diz aparência de empresa. Por que loja é empresa, Adson? Imagine aí, se eu começo a fazer coisas erradas, tá? E o nome da minha empresa começa a se espalhar pelo mercado, se espalhar pela minha cidade, que de repente essa empresa faz coisa errada. Isso é aparência. Então eu preciso ter muito cuidado quem eu coloco na minha empresa e que aquilo quer não, o vendedor ele leva o nome da empresa. Então eu preciso ter cuidado com o que eu faço, né? Com os vendedores que eu contrato e muitas vezes até você, gestor, se você estiver trabalhando de forma errada, no futuro muito próximo, você pode estar com a loja fechada e até mesmo sendo mal vista pelos seus clientes e pela sua cidade. Então muito cuidado com a questão de a aparência do vendedor, ela é importante. A aparência da loja em si, de que eu falo, a questão de vitrines, é importante, mas a aparência do nome de empresa também é importantíssimo. Então nós temos que ter cuidado com isso aí. E um dos itens também importante, nós temos que, na abordagem, que eu falo que isso é questão de abordagem, tá, gente? Nós estamos citando 3 itens aqui da abordagem, é adaptar a linguagem do cliente. E quando a gente fala de adaptação de linguagem do cliente, não é chegar lá que o cliente está falando gíria, você vai falar gíria também, tá? O cliente está falando baixinho, você vai falar baixinho, né? E às vezes usar como neurônio espelho, não é isso. A gente fala de usar a linguagem do cliente, é entender o verdadeiro motivo de compra do cliente, para o que ele quer aquele produto e você usar a linguagem que vai ser adequada para que ele entenda que seu produto vai suprir a necessidade dele. Às vezes a gente fala assim, usar a linguagem adequada com o meu cliente.
Não é a linguagem que ele está usando quando entra na sua loja, mas sim a linguagem técnica que você vai usar com ele. Alguns você vai poder usar uma linguagem muito técnica, falar de benefícios, características, ele vai poder atender, entender tudo. Mas alguns desses clientes que vão entrar na sua empresa, ou até mesmo você vai visitar, para que possa fechar um negócio ou serviço, você simplesmente só precisa chegar lá e fazer o quê? Falar do que ele precisa naquele produto. Esses dias eu escutei uma história de um professor da seguinte forma, né? Ele foi comprar um celular e o vendedor chegou e começou a falar de brilho de tela, né? Quantos gigabytes, e eles não buscou antes entender o que meu professor queria. Esse professor queria, na verdade. E aí ele falou, só fez as perguntas. Ó, dá para filmar? A imagem é boa, né? Cabe muitos vídeos aí dentro? Cabe. Então é esse que eu quero. Então muitas vezes a gente não precisa de linguagem muito técnica para vender um produto, e sim falar o que o cliente precisa ouvir para que venha suprir a necessidade dele. Ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo, tá? Não deixe de dar o like aí, tá? Se gostou, compartilhe para o máximo de pessoas e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aquele que você que não é inscrito, tá bom? Mais uma vez, até o próximo vídeo e tchau, tchau.